Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, né, no nosso quarto réu, no nosso roteiro de estudo orientado, onde a gente vai falar, né, dos grupos minerais, após conceituar, no réu passado a gente conceituou, falou da formação, né, e falou das propriedades dos minerais. Agora a gente vai agrupar eles de acordo com algumas características, tá, que a gente vai ver aqui na sequência. Bom, antes eu queria dar uns recados. Os questionários, eles são para fazer durante a semana. Eu dou até sábado normalmente, mas por que que é importante isso? Porque vocês têm que terminar o questionário e ele vai ser corrigido pelo sistema e vai aparecer as respostas certas. Inclusive, se não estiver aparecendo após o término do questionário, peço que me avisem. E aparecendo as respostas certas, vocês vão saber o que estão acertando, o que estão errando. Ao mesmo tempo, quem não fez vai perder essa oportunidade, porque eu não vou poder abrir de novo, porque daí fica, além de injusto, improdutivo. Né? Eu quero que vocês façam. Se eu abro o questionário novamente, com as respostas já abertas e todo mundo podendo ver, aí perde o sentido, tá? Então, por isso mesmo, eu tenho falado, não sei se todos já se atentaram a isso, vão ser consideradas as 10 melhores notas dos questionários. Então, 10 questionários vezes 2,5 vão ser 25 pontos das 10 melhores notas. Perdeu um, perdeu dois, não vai ter problema, porque vão ter no mínimo 12 questionários. Se eu ver que tem muita gente perdendo, eu abro mais um questionário novo no final, tá? E ficariam 13 questionários, onde vocês vão poder eliminar 3. Eu vou considerar as 10 melhores notas. Então, quem não perdeu um, quem não perdeu dois, vão ser considerados as outras notas, porque o zero vai ser eliminado, tá? Então, eu peço compreensão nesse sentido e atenção para não perder o questionário, tá? Bom, então agora vamos falar dos principais grupos minerais, que é o tema da aula. Então, temos os silicatos, os elementos nativos, os sulfetos, óxidos, oxidróxidos, aloides, nitratos, boratos, carbonatos, sulfatos e fosfatos. Tá? Vocês vão ver que tem alguns desses grupos que são muito mais presentes aí no dia a dia das ciências ambientais, das ciências agrárias, tá? E, consequentemente, também no solo. Não só no solo, muitos desses aqui são utilizados como insumos, né, para, por exemplo, fertilizantes e corretivos. Então, vamos primeiro falar dos silicatos. Eu vou dividir essa aula, vocês vão ver em silicatos, que é um grupo muito grande de minerais, inclusive o principal em termos de ocorrência na crosta, e o restante. Então, a aula pode ficar um pouco maior, mas aí a gente já termina esse assunto de minerais, porque a ideia é a gente entrar em rochas na semana que vem e usar as próximas semanas para as rochas para poder finalizar a prova número 1, né, a prova teórica, que vai ser na última semana de aula, que a gente vai ter, né, se der tudo certo, só a prova sem conteúdo novo para vocês poderem estudar. Bom, então aqui eu queria relembrar para vocês a composição da Terra e a composição da crosta terrestre. Por quê? Porque se a gente pegar a composição da Terra, a gente vê, né, que ferro e oxigênio são os principais. Se juntar com silício e magnésio, a gente tem 93% da Terra, tá, na sua composição. Mas o que vai importar mais para a gente que trabalha, né, com ciência do solo? O solo é aquela última casquinha, bem fina em termos, né, comparativos, onde a gente constrói nossas cidades, onde a gente cultiva, onde a gente tem a nossa infraestrutura humana. Né? Então é ali que vai importar né, o teor de elementos químicos. E se você observar, na crosta terrestre, se a gente pegar o silício e o oxigênio, dá quase 3/4, né, da composição. Se a gente juntar ainda com alumínio, ferro e magnésio, vocês vão ver que estão bem presentes aí nesses grupos minerais, a gente vai para 92%. E alguns mais aqui, cálcio, potássio, sódio também bem presentes nos minerais que a gente vai ver, nos minerais da crosta e também muitos deles como elementos nutrientes, né, nutrientes para as plantas, tá?
Então a gente está falando aí do grupo dos silicatos, né? Vamos começar com o grupo dos silicatos, que silício e oxigênio é a base do grupo dos silicatos. Tá? Então como é que é essa base? A estrutura básica dos silicatos é um tetraedro de silício. Então vocês vão ver isso muito durante as disciplinas de solos. Tá? Então a gente tem que prestar bem atenção, toma aí um café, uma água e vamos começar. Porque é um assunto que eu vou ensinar agora sobre a estrutura dos silicatos, só que é uma matéria, digamos, que não é cumulativa para essa disciplina só, mas também para pedologia e outras disciplinas da ciência do solo. É importante entender a estrutura dos silicatos. Tá? Então, como é que funciona essa estruturação, né? Como é que ele é constituído? Então, a gente tem um átomo central de silício, tá? Por isso chama silicato, e 4 átomos de oxigênio ao seu redor, sendo que 3 a gente vai chamar de oxigênios basais, que a gente considera a base, e um oxigênio é o apical. Tá? Ele vai ter 4 faces e o número de coordenação 4. A gente já vai ver o que é isso aqui. Tá? Cada silício, então, né, esse número de coordenação, justamente porque ele está ligado a 4 oxigênios. Por isso, o número de coordenação dele é 4. Tá? Então, o silício ele tem 4 cargas, onde ela vai ser compensada, né, por 4 oxigênios. Como é que funciona isso? Então, aqui está a estrutura do silicato, esquematizada. Né? Então, a gente tem aqui o silício circundado por 4 oxigênios. Várias formas de representar, então vocês vão ver nos livros, né, nas disciplinas, formas diferentes de representar esse tetraedro. Tá? Muito importante essa forma aqui, que a gente vai ver que é de um grupo específico. Vocês estão vendo um aqui, ó, um ao lado de outro. Quando eles estão assim, eles estão numa lâmina, que a gente chama de um filosilicato. Tá? E aí, vocês viram que eu coloquei aqui um trapézio invertido, né, por fora dessa estruturação aqui de lâmina de tetraedros ligados uns aos outros. Tá? E essa lâmina aqui é muito utilizada para representar os filosilicatos. Só que os filosilicatos não são só uma lâmina. Tá? A gente vai ver que tem outra lâmina quando a gente for falar deles. Não se preocupem que eu vou voltar nessa estrutura e nas formas de representar, que é muito importante até para quando a gente for pegar os livros e os materiais e entender melhor. Tá? Então os grupos de silicatos eles vão ser basicamente, né, um tetraedro de sílica, que pode estar ligado entre eles de uma forma muito complexa ou menos complexa, ou ainda não estar ligado entre eles na sua própria estrutura, mas sim por cátions metálicos, por exemplo, que é o caso dos nesosilicatos. Então a gente vai falar de nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos simples, inosilicatos duplos, filosilicatos e tectosilicatos. Todos eles são do grupo dos silicatos, sendo então o mais simples, composto por tetraedros de sílica isolados, os nesosilicatos, e o mais complexo, formado por tetraedros de sílica complexado entre eles, que a gente vai esquematizar aqui, mostrando, né, vários intermediários aqui com diferentes características entre os neso e os tectosilicatos. Vamos passar um por um agora. Tá, aqui que aumenta então, né, em quantidade aqui de cima para baixo, dos nesos para os tectosilicatos. Aumenta o compartilhamento de oxigênios. Tá? Então aqui a gente tem esse esquema que mostra, né, nessa ordem o compartilhamento de oxigênios. Então reparem aqui, ó, entre parênteses tem compartilhamento de oxigênios, que ele vai só aumentando. Lembra que ele tem 4 oxigênios, né, o tetraedro. Então é um silício rodeado por 4 oxigênios. Quando a gente não tem nenhum complexado com o outro diretamente, a gente tem o nesosilicatos, ou seja, não compartilha nenhum oxigênio. E quando a gente tem todos os oxigênios compartilhados entre eles, a gente tem o tectosilicato. Tá? Então, os nesosilicatos, então, eles
como eu ia falando, os nesosilicatos, eles são compostos de tetraedros de silício isolados, mas se eles são isolados, alguém tem que fazer a ligação entre eles, tá? Que vai ser principalmente então cálcio e magnésio fazendo essa ligação entre os tetraedros. São os primeiros minerais a serem formados no resfriamento do magma, então os minerais magmáticos, né, que são formados a partir do magma, eles não são formados todos de uma vez. O magma ele vai se resfriando e alguns minerais vão se formando primeiro e depois no final sobra outros minerais que vão sendo formados por último. O primeiro a ser formado é aquele que vai ter sílica à sua disposição, elementos químicos à sua disposição e vai capturando eles e cristalizando. Então por isso mesmo essa sílica acaba se formando junto com elementos químicos, cálcio e magnésio, por exemplo, principalmente magmas mais básicos, mais ferromagnesianos, que a gente vai ver nas rochas magmáticas. Tá? Normalmente esses nesosilicatos têm cor escura e são bem instáveis, ou seja, têm baixa estabilidade no solo. Tem exceções, né? O zircônio é um nesosilicato que tem aí uma grande estabilidade, mas no geral os nesosilicatos têm uma baixa estabilidade. Um exemplo clássico é a olivina, que é um silicato de ferro e magnésio. Tá? A fórmula básica do nesosilicato então, lembra? Sempre vai ser o tetraedro de silício. Tá? Então, vou começar a usar outra cor aqui. O tetraedro de silício. E o silício ele tem carga 4+. Tá? Vou tentar escrever bonitinho aqui. E já o oxigênio tem 2-, só que são 4 oxigênios, então a gente vai ter 8-. Tá? 4 mais 8-, vai sobrar 4-, que está aqui na fórmula básica do tetraedro. Então, o que vai acontecer? Esse XY aqui vai ser justamente quem vai compensar essas cargas negativas. Então, sempre tem que ocorrer uma compensação dessas cargas. E essa carga, como tem no tetraedro uma carga 4-, essa carga vai ser compensada com esses cátions. E a relação silício-oxigênio, ou seja, um silício, um átomo de silício para 4 oxigênios é 1:4, como eu falei, porque justamente a gente tem tetraedros de silício isolado. Então, a relação dele vai ser justamente o tetraedro. Tá? Então, X e Y significa qualquer elemento que possa estar presente, tá? Compensando essas 4 cargas negativas do tetraedro. Então, como é que funciona isso num esquema aqui para tentar entender melhor? A gente tem tetraedros isolados, como a gente está vendo aqui, tá? E um metal, no caso, ligando aqui, tá? Os 2 tetraedros, como a gente vê aqui. Então, se a gente pegar aqui uma olivina, ela tem esses tetraedros, uma estrutura um tanto quanto complexa para se entender, mas você vê que nos tetraedros, eu vou colocar aqui um tetraedro, a gente tem aqui um magnésio, no caso da olivina, tá? Unindo esses tetraedros. Então, ela está compensando as cargas, ela está ali também. A gente pode dizer que eles são pouco estáveis, até por isso, porque eles têm esse ponto de fraqueza aí, que é uma ligação entre esse metal e os tetraedros, onde ela é mais facilmente intemperizável. Isso vai ser importante para estudos de genes de solo. Tá, então a gente já falou dos nesosilicatos. Neso vem de ilha, tá? Então são silicatos ilhados, onde os tetraedros estão isolados. Então a gente vai começar a compartilhar oxigênio aqui. Então vamos falar dos sorosilicatos. Os sorosilicatos já tem uma ligação entre 2 tetraedros. Tá? Normalmente tem uma gênese metamórfica, ou seja, é formado no metamorfismo. A gente vai ver nas rochas metamórficas.
tem propriedades similares aos nesosilicatos. Tá? Um exemplo é o grupo do epídoto, e ele tem uma fórmula então já com silício 2 e oxigênio 7, onde vão sobrar 6 cargas negativas para compensar esse tetraedro, e a relação silício-oxigênio vai ser 1 para 3,5, né, e a fórmula justamente XY, que pode ser qualquer um elemento que esteja ali compensando essas cargas. Então a gente vê aqui, né, no canto, a gente pode ver como é que funciona essa ligação entre dois tetraedros. Eles estão ligados por um oxigênio apical aqui, tá? Outro aqui, e tem um metal, né? No caso, um alcalino terroso, por exemplo, se for o magnésio, e formando aqui o sorosilicato na ligação dos dois tetraedros. Então, o epídoto é um exemplo. Tá? Bom, vamos aumentar mais um pouquinho o compartilhamento de oxigênios. A gente tem os ciclosilicatos. O próprio nome já diz, tem uma estrutura em forma tubular. Então, são ligações entre 6 tetraedros. É pouco comum em rochas. Podem ser muito resistentes ao intemperismos. E tem anéis, então, de 3, 4 ou 6 tetraedros de silício, né, unidos, né, numa forma tubular, que a gente vai ver aqui. Um exemplo bem conhecido é a turmalina e o berilo. Tá? A fórmula, então, vai ser 6 silícios para cada 18 oxigênios. Então, para essa fórmula aqui, né, ele vai ter 12 cargas negativas. Tá? A gente poderia colocar silício O3 também e por 4 cargas negativas, por exemplo, proporcionalizar, mas o importante aqui é que a gente tem, né, essas cargas a serem compensadas, uma relação silício-oxigênio 1 para 3. Então aqui um exemplo, né, então ela está compartilhando, né, para cada tetraedro, ó, compartilhando dois oxigênios, tá? Então, um exemplo aí, a turmalina, né, com a sua estrutura, e quem que pode preencher, né, os locais que têm cargas negativas, né? Principalmente o boro, tá? O boro é importante nesse aspecto porque ele é um nutriente das plantas. Então, a turmalina, aí, conhecida de muita gente, uma pedra também utilizada como semi-preciosa, é um ciclosilicato. Os inosilicatos, tá? Ino vem de corrente, tá? Então eles formam uma corrente, vocês vão ver como. Então, os inosilicatos podem ainda ser separados em duplos ou simples, tá? Então, o simples ele vai compartilhar 2 átomos de oxigênio, tá? Muito comum em minerais escuros, formam muito comumente minerais escuros, presentes nas rochas básicas, tá? São facilmente alteráveis. Exemplo, piroxênio, né, que é muito importante aí como exemplo para a gente em termos de intemperismo, pouco resistente ao temperismo, assim como a olivina. A fórmula básica dele então é silício, né, CO3 com 2 cargas negativas. Como ele vai aumentando o compartilhamento de oxigênios, ele vai diminuindo o saldo final de cargas negativas. Tá? Então a gente pega aqui, ó, eu coloquei um ao lado do outro justamente para mostrar que é uma corrente e que ela continua aqui, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Ela continua. Os duplos, né, a diferença, tudo muito parecido, minerais escuros, rochas básicas, alteráveis. Tá? A diferença é o exemplo que, se é piroxênio nos simples, o exemplo mais comum aí nos duplos são os anfibólios, que vão ter então também cargas negativas a serem compensadas, uma relação silício-oxigênio de 1 para 2,5 a 3, dependendo da ocupação dos sítios, mas basicamente aquela corrente que a gente viu, né, simples, agora é dupla. Tá? Então tem, além da ligação entre esses oxigênios basais, tem também
dos apicais. Então isso faz com que ela tenha essa relação, né, já com mais compartilhamento de oxigênio. Então a gente tem aqui os inosilicatos simples, um exemplo aqui, a augita, que é do grupo dos piroxênios, né, um piroxênio, é um mineral escuro, tá? Facilmente alterável, muito pouco resistente ao intemperismo, né? Isso é importante na ciência do solo. Os minerais, quando são pouco resistentes ao intemperismo, ele vai liberar, né, os seus elementos. E os seus elementos podem ser nutrientes, podem ser tóxicos, tá? Podem formar outros minerais. Então, outro exemplo aqui é, né, a hornblenda, que é do grupo dos anfibólios, é um inosilicato duplo. Tá? Ambos são, então, né, minerais do grupo dos inosilicatos, um simples, outro duplo, e que são facilmente intemperizáveis. Bom, então vamos aumentar aqui ainda, né, a complexidade do estudo aí dos silicatos. Vamos para os filosilicatos. Eu já falo de início, tá? Os filosilicatos são extremamente importantes em ciência do solo. Vocês vão ver por quê, tá? Não só eles, mas eles, junto com os tectosilicatos, podemos dizer que são os mais presentes nos solos, né? Não só do Brasil, mas nos solos do mundo todo. Então, os filosilicatos, ele ganha uma complexidade aí, que, como eu já disse para vocês, tem alguns conceitos que vocês vão levar aí na vida acadêmica e profissional para sempre, quem está nessa área, que são, né, no caso do filosilicato, vários minerais que ocorrem no solo, que são desse grupo, e também minerais que estão nas rochas e que, ao se intemperizar, pode se transformar em outros minerais do mesmo grupo ou ainda outros minerais de outros grupos, mas que liberam elementos que vão formar outros minerais ou que vão muitas vezes até nutrir as plantas, como por exemplo o magnésio e o potássio. Tá? Então, como é que é o filosilicato? Como é que são os filosilicatos? É um grupo bem grande, né, onde a gente vai ter 3 vértices de cada tetraedro compartilhados com outros tetraedros em um mesmo plano, formando folhas. Tá? Por que folhas? Né? Filo vem de folhas, porque parecem camadas, né? Parecem folhas, eles se formam em camadas. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ter a complexidade que eu falei que eles têm a mais, é que além dessa folha de tetraedro, de sílica, que a gente já está falando, silício e oxigênio, que eu falo desde o início da aula, tem também octaedros de alumínio. Tá? Então, muito importantes na ciência do solo, como eu falei, vários filosilicatos, né, os diferentes tipos de filosilicatos vão apresentar mais ou menos retenção de água e nutrientes, tá? Mais ou menos retenção do próprio carbono, formando então solos com mais ou menos material orgânico, né, com mais possibilidade de ter matéria orgânica no solo. A gente sabe que matéria orgânica no solo hoje, não só hoje, né, mas hoje está mais claro o papel do solo na fixação de carbono atmosférico. Quanto mais carbono orgânico no solo, melhor, né, para a gente ter um sequestro de carbono aí mais efetivo. Também os filosilicatos vão auxiliar na agregação, dentre outros requisitos aí do solo, entre outras características do solo. Tá? Exemplos, a gente tem desde minerais primários, e aí um exemplo de mineral primário. O que é mineral primário? Mineral primário é aquele mineral que foi formado na rocha. Tá? Ele é formado ou da solidificação do magma, ou da precipitação de sais, ou ainda do metamorfismo, mas é formado na rocha. Tá? A gente vai falar em cada tipo de rocha, a gente vai dar alguns exemplos, mas os minerais primários são formados basicamente nas rochas. E nos minerais secundários, como exemplo de filosilicatos, são o que a gente chama de argilominerais. Tá? Então, argilominerais são minerais silicatados que estão normalmente na fração argila. Então, não é uma coisa que... não é um termo muito bom tecnicamente, porque argila é uma coisa e argilomineral é outra. A gente vai entrar nesse detalhe quando a gente for falar dos argilominerais, mas basicamente são minerais
do grupo dos filosilicatos que estão ali presentes no solo e são secundários, ou seja, foram formados em outro ambiente que não a rocha. Então foi formado no próprio solo. Ele pode vir desde uma formação do zero, né? O silício, alumínio, oxigênio se juntam formando esse mineral, ou pode ainda ser fruto da degradação de um mineral primário. Tá? Quando a gente for falar de temperismo, a gente vai falar muito da relação aí de minerais primários das micas se transformando em minerais secundários, né? Por exemplo, os argilominerais. Então, exemplos aí de argilominerais, vermiculita, esmectita, caulinita, que estão presentes aí nos solos. A fórmula básica é silício 2, oxigênio 5 com duas cargas negativas, né? A gente tem então esse XY compensando essa carga negativa, tá? E a relação silício-oxigênio 1 para 2,5. Mas eu falei que ele é mais complexo, né? Então eu vou tentar explicar aqui. Eu coloquei esse aqui em vermelho só para diferenciar dos ciclosilicatos, porque sozinho, se a gente for fazer a estrutura, parece um ciclosilicato, mas isso aqui, na verdade, a gente está vendo ele de cima. Tá? E de cima você vê que está compartilhando aqui, né, os 3 oxigênios basais, formando essa lâmina. Tá? Isso aqui então é uma lâmina, tudo bem? Vista de cima. Bom, então, vamos ver como é que é essa estrutura mais complexa, onde a gente tem um tetraedro de silício, que vocês já sabem, é um silício rodeado por 4 oxigênios. Tá aqui ele visto, né, em perspectiva. E o octaedro de alumínio, que é onde ele vai aumentar a complexidade, né, a gente tem então um alumínio rodeado por 6 oxigênios. Tá? Então vou mostrar o esquema que a gente faz para mostrar eles, né, para fazer as ilustrações para ficar mais fácil. O tetraedro de silício, ó, inverti ele, tá? Vocês viram que ele virou aqui. A gente está com tá vendo? Todos os tetraedros de silício com os seus oxigênios basais ligados uns aos outros. Se você se comparar com aquela projeção anterior, que era, né, de cima, a gente agora está vendo de lado. A gente virou, tá? A gente estava vendo, ó, no slide anterior a gente via de cima. E agora a gente está vendo de lado com os tetraedros ligados pelos oxigênios basais e ele está de ponta cabeça. Tá? Como é que a gente faz para representar isso aqui? Lembra bem, eu falei para vocês, né? É o trapézio. E ele está dessa forma justamente porque é assim que ele se apresenta, invertido. Então, trapézio invertido a gente vai utilizar nos filosilicatos para, né, considerando ele que é o tetraedro de sílica. Então, o símbolo aí dos filosilicatos é o trapézio invertido, né, quando se trata do tetraedro de sílica. E quando que é o octaedro de alumínio, tá? Eu inverti ele aqui, vocês perceberem, eu inverti, deitei ele um pouco, tá? Porque eles se unem assim, deitadinhos uns aos outros, compartilhando também seus oxigênios, e vai formar então um retângulo, tá? Nos esquemas, nas representações que a gente utiliza, né, de minerais do grupo dos filosilicatos. Então, trapézio vai ser octaedro, tetraedro, desculpa, e retângulo vai ser o octaedro. Como é que a gente vai representar isso? Então, vamos aumentar um pouquinho mais a complexidade e a gente tem os filosilicatos do grupo 1 para 1. Tá? O que é 1 para 1? A gente tem uma lâmina, né, tetraedral de sílica e uma lâmina octaedral de alumínio. Tá? E o 2 para 1, né, por dedução, o que seria? Então, né, seriam duas lâminas de tetraedros de sílica e uma lâmina de octaedro de alumínio. E a gente vê aqui que ele tem essa forma, né, de ponta cabeça aqui, grudada no octaedro aqui no 1 para 1, e aqui já tem um de ponta cabeça e um, né, na posição, digamos, de pé, e os dois ligados aí
né, num octaedro de alumínio. Bom, então a gente tem aqui, nos filosilicatos 1 para 1, como eu já falei, um tetraedro de silício para cada octaedro de alumínio, na verdade lâminas, né, de tetraedro de silício com octaedro de alumínio juntas, né, unidas, né, em ligações fortes, mas a gente não pode imaginar que o mineral é apenas isso, uma lâmina tão fina assim que a gente consegue ver olho nu. Na verdade, o mineral ele é um conjunto de várias lâminas sobrepostas. Tá? Então a gente pode ter, na verdade, lâminas, como a gente chama de lâmina, essa octaedral e a tetraedral, que são unidas por ligações mais fortes, e temos também as camadas, né, que são o conjunto dessas lâminas que são unidas, né, tetraedro de silício e octaedro de alumínio unidas, e entre essas uniões a gente tem um espaço fixo entre camadas, no caso dos silicatos 1 para 1. Isso, quando eu falo que esse grupo é importante para a ciência do solo, é porque esse espaçamento fixo ou não fixo, né, no caso da caulinita, é um espaçamento fixo entre camadas, é muito importante para a gente entender, tá, como que funciona, né, esses minerais no solo, tá? As propriedades, as características desses minerais têm muito a ver com esse espaçamento entre camadas. Lembrando então que, né, a gente tem, né, as lâminas formando essas camadas 1 para 1, e entre essas lâminas a gente tem camadas, né, que são, nesse caso, fixas, mas tem um espaço ali. Tá? Então, o que eu não quero que vocês imaginem é que é um mineral, né, só com uma lâmina octaedral e uma lâmina tetraedral. Na verdade, essa é a estrutura básica, ela se repete centenas de milhares de vezes para formar um mineral, né, que a gente consegue ver, por exemplo. Tá? Então, o filosilicato 1 para 1, né, a forma dele esquematizada aqui é essa. Então, a gente consegue ver aqui ó, o tetraedro. Então, camada de tetraedros está aqui, né, a lâmina de tetraedros. E aqui o octaedro, ó, tá vendo que ele é meio invertido? Ele é meio deitadinho assim, ele forma então essas lâminas que entre elas vão então, essas lâminas tetraedral e octaedral, que o conjunto delas vão formar camadas, tá? 1 para 1. Então, cada uma é 1 para 1. Agora, se você olhar aqui, você consegue perceber melhor o que eu estou falando, tá? Onde a gente tem, né, parece um livro mesmo. Então, se a gente pegar um livro, é um bom exemplo de como é que ela é estruturada. O livro a gente pode considerar que cada folha é 1 para 1. Tá? Então, a folha do livro já é um conjunto grudado, ela está junto ali, tá? Que a gente não consegue perceber onde começa e onde termina, porque a folha é fininha, mas é uma lâmina. E entre as folhas você consegue separar, tá? E aí entre as folhas seriam então os espaços entre as camadas que a gente vai ver. Então aqui é a caulinita empacotada, né? Várias lâminas uma em cima da outra. Tá? Isso aqui é uma micrografia, a gente consegue aumentar milhões de vezes aí. E os filosilicatos 2 para 1? Tá? Ele vai ter então duas lâminas tetraedral, uma aqui, outra aqui, empacotando uma lâmina octaedral, certo? Por isso vai chamar 2 para 1. Então, tem uma lâmina de ponta cabeça, digamos assim, grudada com um octaedro, que por sua vez está grudado com uma lâmina de cabeça para cima, formando então essas camadas 2 para 1, que também vão se sobrepor e formar, né, como as 1 para 1, vão formar, né, esses espaços entre camadas, que no caso dos filosilicatos 2 para 1, é importante, eu falei para vocês, esse espaço entre camadas a gente vai falar deles para sempre, né, porque ele pode ser fixo, como no caso das 1 para 1, então ele é fixo, ele não armazena nada, mas nos 2 para 1 ele pode armazenar água, né, então reter água,
que é importante, né, nas ciências agrárias, ciências ambientais, reter cátions, reter hidróxido de alumínio. Então ele funciona aí como um sanduíche que vai tendo coisas entre camadas. E ele vai também, da mesma forma do 1 para 1, ele vai se repetir milhares, centenas de milhares de vezes para formar um mineral, digamos assim, um espécime de mineral, né, um indivíduo. Então continua para cima e para baixo. Exemplos: muscovita, biotita, vermiculita, tá? Esmectita. Então a muscovita e biotita são primários formados na rocha. A vermiculita eu acho que pode ser dos dois tipos, formada em rocha e no solo, e a esmectita formada no solo, mineral secundário. Vocês veem que tem uma certa semelhança com a estrutura da caulinita, que são lâminas sobrepostas umas às outras. Tá? Então, isso aqui também veio de um microscópio eletrônico de varredura. Tá, então eu terminei aqui o grupo dos filosilicatos, só a explicação geral para vocês entenderem como é que é a formação deles, mas não vamos deixar de falar deles praticamente em nenhuma aula. Toda aula, alguma coisa, a gente vai falar, algum mineral dos filosilicatos, do grupo dos filosilicatos, a gente vai falar. Tá? Bom, assim como os tectosilicatos. Tá? Os tectosilicatos também muito importantes em ciência do solo, apesar de não ter tantos tipos de minerais. Ele é basicamente o tetraedro ligado ao... todos os tetraedros ligados entre si, então é difícil até mostrar em duas dimensões. Tá? Pode existir espaço poroso que vai ser então preenchido por cátions. Na verdade existe esse espaço e ele é preenchido por cátions. Ele tem grande resistência ao intemperismo, principalmente quando não são substituídos. A gente tem nos minerais um processo que chama substituição isomórfica, que na hora de formar um mineral a gente pode ter a substituição de um elemento por outro. No caso, a gente vai ver aqui que o quartzo ele não tem essa substituição. Então o silício vai ser sempre silício e oxigênio, oxigênio. Então eles vão formar uma estrutura basicamente de silício e oxigênio, sílica pura, que é o quartzo, que ele vai ter uma grande resistência ao intemperismo. Tá? Já os feldspatos, também é um tectosilicato, é um grupo do tectosilicatos, onde a gente tem uma substituição na hora da formação do silício por alumínio. Tá? Então o silício vai entrar em alguns sítios do tetraedro, que eu estou falando para vocês que é de sílica. Na verdade, ele pode ter de 25% a 50% de substituição, até 50% de silício, que na verdade, na hora de formar, entrou um alumínio ali. E se você pensar, lembrar que o silício é 4+ e o alumínio é 3+, por exemplo, aí vai ter uma descompensação de cargas. Então o feldspato, quando acontece isso no tetraedro, vai sobrar uma carga positiva ou duas, dependendo da situação, e aí ele vai ser compensado por potássio ou cálcio. Isso faz com que esse tectosilicato, o feldspato, seja mais fraco, porque ele tem esse potássio, esse cálcio, que entra na estrutura do silicato, do tetraedro, que era originalmente composta para ser composta por silício. Então ele fica mais fraco, é um ponto de fraqueza do mineral que faz com que ele seja mais intemperizável, apesar de ser um tectosilicato que tem uma certa resistência. Ele tem um pouco mais de facilidade, mais que o quartzo, por exemplo, e ele tem potássio e cálcio, que são nutrientes, então isso também é importante para a gente guardar. Tá? Então, exemplo de tectosilicatos, o quartzo, que é um tectosilicato purinho de silício e alumínio, e o feldspato, que tem o silício e alumínio, só que no silício, na hora de formar o mineral, entrou alguns alumínios, descompensou o mineral, de modo com que ele teve que capturar alguns cátions, por exemplo, cálcio e potássio, formando então os tectosilicatos no grupo dos feldspatos. Tá? Então aqui, como é que é a fórmula do quartzo? O quartzo é a fórmula mais pura, então se a gente pegar silício, que é 4 positivo, e oxigênio, que é 2 negativo, se O2
ele vai ser carga final zero, então ele está formadinho, bonitinho. Tá? Já quando a gente tem os feldspatos, a fórmula é XYCO2, por quê? Porque ele vai ter a entrada de alumínio no sistema e esse alumínio vai ter que ser compensado. Tá? Quanto mais alumínio, né, então se a gente olhar aqui, pus aqui de uma carga negativa a duas cargas negativas, a depender do teor de alumínio que substitui esse silício. Tá? E aí a gente vai ter o cálcio, o potássio, o sódio também pode aparecer, né, compensando essa carga. A relação silício-oxigênio, né, é 1:2 dos tectosilicatos no geral. Vocês percebem que quando a gente fala de sílica, de tectosilicato, mesmo da relação, a gente considera a fórmula pura dos silicatos, onde o silício que está ali no lugar mesmo. Mas quando a gente tem a substituição isomórfica, a gente tem essas diferenças aí de minerais, e aí uma substituição isomórfica de um cátion de menor valência vai gerar uma carga que vai ser compensado por outro cátion, e isso faz toda a diferença na heterogeneidade dos minerais. Né? Então, os silicatos eles vão variando aí, que vocês estão vendo, desde do compartilhamento de oxigênios, né, no formato, em lâminas ou em túbulos, como os ciclosilicatos, e também em substituição isomórfica e, consequentemente, no cátion que vai compensar essa substituição isomórfica. Tá? Então, a gente tem uma grande variação aí de silicatos. Aqui é uma tentativa de demonstrar esse silicato, os tectosilicatos, né? Eles estão todos, aqui claro, para todos os lados aqui continua, e é difícil representar isso, vocês podem ver na figura que eu mostro para vocês dos minerais, está escrito que é um mineral, não tem representação, aquela que eu mostro todas as slides, não tem representação que seja fácil tridimensionalmente para mostrar, bidimensionalmente, que é o caderno, uma projeção para mostrar os tectosilicatos. Tá? Quais são os exemplos aí? Então a gente tem o quartzo hialino, tá? O geodo, que é um tectosilicato, principalmente na parte cristalina dele, que é a parte central, né? Que é quartzo, também o quartzo, no caso aqui, ametista, quartzo roxo. O feldspato, que já é um tectosilicato que aconteceu aquilo que no tetraedro de silício entrou um alumínio, descompensou e entrou potássio, né, no caso do feldspato potássico. Tá? E é bom a gente também falar aqui, né, que a gente fala muito de areia e confunde muito com quartzo. Então muitas vezes na aula a gente pergunta sobre areia ou sobre quartzo e traduz-se como sinônimo, mas não é. Tá? Mas por que traduz como sinônimo? Porque a maioria da areia, né, da praia ou mesmo do solo é quartzo. Normalmente o quartzo, né, ele é abundante porque ele tem uma certa proporção aí na crosta, na formação da crosta, mas mais que isso ele é resistente ao intemperismo. Então ele vai sobrando e vai ficando no tamanho areia, e por isso que muitas vezes a gente confunde, né, o quartzo com areia. Tá? Mas a gente pode ter areia também com feldspatos. Tá? Normalmente é quartzo, mas pode ter mais ou menos feldspatos. E areia, então, o que é? Areia é um tamanho, tá? Basicamente isso. É um tamanho, né, que a gente vai ver quando a gente for falar da composição do solo, e esse tamanho é o tamanho mais grosseiro da terra fina do solo, que é tudo que é menor que 2 milímetros, e ela pode ser até de minerais escuros, como aqui no caso de uma praia da Islândia, né, onde a gente tem uma grande atividade vulcânica, com bastante minerais ferro-magnesianos sendo expelidos em tamanhos grandes e vão sendo fragmentados e vão permanecer na fração areia. Por que não é muito comum esses minerais na fração areia do mundo todo, digamos assim? Porque eles são pouco resistentes ao intemperismo. Então lembra, né, exemplo de mineral ferro-magnesiano são os anfibólios e piroxênios. Eles não resistem muito. Aqui, no caso, tem bastante, na Islândia, porque está do lado da onde é formado e também é um lugar frio. Né? Então tem pouco intemperismo. Tá? Já o quartzo, ele é muito resistente, ele vai sobrando. Por isso que a maioria das areias de praias é formada de quartzo.
Tá? A areia, a gente vai falar bastante não só na composição do solo que eu falei, mas também quando a gente for falar de rochas sedimentares, já que ela é o principal sedimento, aí arrisco a dizer que é o principal sedimento do mundo, né? Em termos de estudos, é muito importante para a gente entender a dinâmica da paisagem. Bom, e os feldspatos, né? Eu falei para vocês daquela substituição isomórfica do silício entrando no alumínio e aí vai liberando cargas. E né, a gente tem aqui um exemplo dos plagiocásios, que são do grupo dos feldspatos, onde tem sódio ou cálcio. O sódio é uma carga, o cálcio duas cargas. Dependendo do nível de substituição isomórfica, a gente vai ter mais feldspatos cálcicos ou mais feldspatos potássicos. Tá? Então aqui ó, a albita é quando a gente tem entre 90% e 100% desse sítio ocupado por sódio. Tá? Já a anortita é quando a gente tem 90% a 100% de compensação dessa carga negativa com cálcio. Tá? Isso é importante porque um deles é nutriente. Né? Qual que é nutriente? Né? Não é o sódio. Tá? O sódio ele pode ser até um elemento benéfico em alguns casos, mas ele não é um nutriente para as plantas. Tá? E o cálcio e é um macronutriente utilizado em grandes quantidades. Então, basicamente, a gente tem vários tipos de feldspatos a depender do teor maior ou menor de cálcio ou sódio. Também, quando a gente for falar da série de Bowen, na aula que vem, que é cristalização dos minerais no magma, a gente vai falar disso aqui porque tem uma série dessa série de Bowen que é só a cristalização desses minerais, dos plagiocásios calcossódicos, que são do grupo dos feldspatos. Bom, então, resumindo aqui o grupo dos silicatos, a gente tem dos neso aos tectosilicatos um aumento da relação silício-oxigênio, um aumento do compartilhamento de oxigênios, chegando até os tectosilicatos, que na sua fórmula mais pura é um silício e 2 oxigênios. A ligação silício-oxigênio é uma ligação covalente, então você tendo um aumento dessa ligação, da relação dessa ligação aí nos silicatos, você também vai ter um aumento de força do mineral. O mineral vai ser mais resistente ao intemperismo, quanto mais para baixo aí. Não é à toa que os tectosilicatos são os mais resistentes, em especial o quartzo, que é um tectosilicato formado principalmente de silício-oxigênio, sem a presença de substituição isomórfica, sem a presença de cátions que vão enfraquecer essa estrutura. Então os tectosilicatos são mais resistentes e os nesosilicatos aí são os menos resistentes, guardadas as devidas exceções, mas no geral é isso. Tá? Então, o que eu quis dizer nesse slide é justamente isso, o sentido da seta indica aumento de energia de ligação e, consequentemente, uma resistência maior ao intemperismo. Então, relembrando, é por isso mesmo que a gente tem areia, quartzo na fração areia como principal sedimento, porque ele vai sobrando, porque ele resiste ao intemperismo. Tá? Então vamos falar agora dos outros grupos. Então, o grupo dos silicatos, como eu já falei, um grupo muito importante, e principalmente a gente tem aí dois subgrupos, digamos assim, que são os filosilicatos e os tectosilicatos. Não tirando a importância dos outros, mas em ocorrência no solo a gente vai ter principalmente tecto e filosilicatos. Então, vamos falar do resto todo, que são os minerais não silicatados, que não têm essa estrutura, então, do tetraedro de sílica como base. Tá? Então, estamos falando de elementos nativos, sulfetos, óxidos, oxidróxidos, aloides, nitratos, boratos, carbonatos, sulfatos e fosfatos. Tá? Então, vamos falar desses grupos, começando
combinação pelos elementos nativos. Isso pode ocorrer com 25 elementos que podem ocorrer no estado nativo. O que é isso? Basicamente na forma pura. Tá? Então a gente tem o carbono, o enxofre, né, o manganês, o cobalto, níquel, cobre, zinco, ouro, tá? Arsênio, prata, selênio e o mercúrio. Tá? No caso do mercúrio, a gente não vai poder chamar ele de um mineral no estado nativo, mesmo ele estando puro. Por quê? Porque o mercúrio normalmente se apresenta como líquido, né? Porque a temperatura, né, dele de condensação é mais baixa, então ele se apresenta líquido, e a gente sabe que mineral não pode ser líquido, mineral tem que ser sólido, está na definição. Tá? Então, elemento nativo basicamente são aqueles que ocorrem no seu estado nativo. Então, um exemplo aí, o ouro, né? Aqui no caso com quartzo, já mostrei esse slide antes, né? A prata, tá? Aí o carbono, eu ia perguntar para vocês do carbono, quando eu estou na aula eu sempre pergunto, mas qual que é o mineral que tem carbono? E aí a gente pode dizer que é a grafite, né? Ou a grafita, mas também temos, né, o diamante. Cadê o diamante aqui? Não, o diamante está aqui nesse círculo vermelhinho aqui, tá? Ocorrendo aí, como sempre, de forma bem rara. Mas os dois são, né, compostos basicamente por carbono. Tá? Muda só, né, a estrutura que a gente já viu. Tá? O enxofre, né, sempre amarelado. Enfim, o mercúrio, que é eu falei que é mineraloide aqui na forma líquida. Então os elementos nativos são aqueles que se formam de forma sozinha, isolada, né, o elemento puro. Tá? Então vamos agora falar dos óxidos. Então já adianto para vocês, né, que os óxidos e os óxidos hidróxidos que a gente vai ver na sequência são também de extrema importância para a ciência do solo. Tá? Então, o que é um óxido? É a combinação com íon oxigênio. Né? Então, por exemplo, a hematita é um óxido de ferro. Tá? É importante que ela dá coloração vermelha aos solos. Apesar dela estar com cor aqui, né, metálica, ela tem, quando fragmentada, é só lembrar da aula passada, quando a gente faz o traço da hematita, o traço da hematita não é dessa cor. O traço da hematita é avermelhado, cor de marrom. Tá? E no solo, como ele está numa fração bem pequena, que é a fração argila, que é a menor fração do solo, né, de tamanho, ela vai apresentar a cor avermelhada. Tá? A magnetita, que é um óxido de ferro que tem atração magnética, tá? Então fácil de identificar com um ímã. Aí temos a cassiterita, que é óxido de estanho, tá? O rutilo, que é um óxido de titânio. Então a hematita, né, é tão importante aí para a gente, em termos de ciência do solo, porque ela é fácil de ser identificada. Então, quando você tem um solo vermelho, você já sabe que ela tem hematita. É claro que você não vai saber se ela tem muito ou pouca hematita, porque a hematita tem um alto valor pigmentante, então 1% o solo já avermelha, e se for mais de 2% de hematita no solo, ele fica muito avermelhado. Tá? E a hematita, né, que dá para ver pela cor, ela tem, com ela a gente consegue inferir em diversas características do pé do ambiente, ou seja, do ambiente que o solo foi formado. Né? Você vai saber se o solo é mais ou menos bem drenado, o material de origem você vai poder ter uma ideia, o clima com que o solo passou até chegar nesse momento de sua formação também, como é fácil, né, a cor é fácil de ver, e a cor vermelha normalmente é a hematita mesmo, a gente consegue identificar várias coisas. Né? Para continuar aqui falando de óxidos, vamos falar dos oxi-hidróxidos. E já, né, falando para vocês que eu vou chamar, né, na ciência do solo no geral, a gente coloca os oxi-hidróxidos e os óxidos todos num grupo só para facilitar o entendimento. Então, se estiver falando de óxidos e falar de oxi-hidróxidos, não tem problema. Tá? Então, é tudo o mesmo grupo, porque o oxi-hidróxido não deixa de ser também um óxido, porque ele também tem a combinação, né, de oxigênio, mas no caso aqui é com o íon hidroxila,
né, ou a água, ambos com oxigênio. Então a guetita, por sua vez, se a hematita tem cor avermelhada, a guetita tem cor amarelada. Se vocês estiverem na dúvida, um jeito fácil da gente lembrar é que hematita se lembra das hemácias, que tem a ver com vermelho, glóbulos vermelhos, né? Então hematita é a vermelha, né, no solo, e a guetita, aí não tem nada a ver com a cor, o nome, tem a ver com uma homenagem a Goethe, que foi um grande naturalista, né, que estudava minerais e tudo mais, e foi homenagem a ele. Então a guetita já tem uma cor amarelada nos solos. Tá. E a gibsita? A gibsita também é muito importante. Então eu acabei de falar dos três mais importantes, tá? Em termos de composição do solo. A hematita, a guetita e a gibsita. Tá? A hematita e a guetita são óxidos de ferro, né? Óxido e óxido hidróxido, já falei que eu vou falar sempre uma coisa só. E a gibsita é o óxido de alumínio, tá? Que é constituinte da bauxita também, né, que é usado como minério. A gente aqui vai para o lado pedológico, geológico, não vai falar muito de exploração mineral, mas, por exemplo, a hematita pode ser o minério de ferro, tá? Muitas vezes, talvez aqui no Brasil, acho que todas as vezes, a hematita é o principal minério de ferro, e a gibsita é o principal minério de alumínio, que é a bauxita, tá? Então, a gente tem outros oxidróxidos também, né? A ferridrita, que é um mineral, né, eu pus entre aspas aí, porque ele é mal cristalizado, ou seja, ele tem uma cristalização ruim, por isso mesmo, se a definição do mineral aqui tem uma cristalização boa, a ferridrita está ali no limiar. A ferridrita muitas vezes é caminho de formação da guetita. Tá? Então o ferro que está no mineral primário ele oxida, e aí vai formar a ferridrita, que pode depois se transformar em hematita, guetita e em outros óxidos. Tá? Você vê que ele é bem hidratado, tão hidratado que tem aqui, né, na sua composição 4 moléculas de águas estruturais. Está na fórmula dele aqui. Não sei se vocês já viram aqui, isso aqui é grama, tá? Esses verdinhos, e aqui é uma pocinha de água com essa nata. Não sei se vocês já viram, tem muito em várzea, uma cor meio ferrugem e às vezes essa nata. Tá? Essa nata aqui, ó, vocês estão vendo? Ela é algo próximo da ferridrita. É quando o ferro que está na água, ele vai encontrando com o oxigênio do ar e vai formando, então, né, um primeiro mineral aí, que é a ferridrita, vai precipitando nessa forma. Tá? Então, essa camada espelhada, meio nata, aqui é isso. Tá? Bom, eu falei da hematita, a gente vai falar muito da relação hematita-guetita, que uma tem e outra não tem, principalmente pedologia, né, mais para frente, mas a hematita ela é vermelha, a guetita amarela, né? A guetita tem um efeito pigmentante bem menor que a hematita, tá? Então, se você tiver hematita e guetita no solo, vai prevalecer a cor vermelha. Se você tiver muita guetita e um pouco de hematita, pode ficar vermelho amarelado. Se você não tiver hematita, ele aí sim fica amarelado. Ela tem um poder pigmentante razoável, né, quando não tem hematita junto. Tá? Então a guetita tem esse efeito de amarelar os solos, mas se começar a ter um pouquinho de hematita, ele já vai ficando avermelhado. Também, assim como a hematita, a gente pode inferir em diversas características do pé do ambiente, drenagem, clima, material de origem, principalmente se a gente comparar, né, comparar na paisagem, onde tem solos mais amarelados, mais avermelhados. Por exemplo, né, já falando um pouco das características dos minerais, né, a guetita ela vai estar mais em solos com mais matéria orgânica, em regiões mais úmidas e com menos ferro no material de origem. Já a hematita vai aparecer normalmente em solos com mais ferro no material de origem, como o basalto, o diabásio, o gabbro, que a gente vai ver na aula que vem, que são rochas magmáticas. E ele também vai estar mais presente, a hematita, em lugares muito bem drenados, com clima mais seco. Tá? A gente vai comparar isso também mais para frente. Então, aqui os oxidróxidos e os óxidos a gente coloca então no mesmo grupo, a gente vai generalizar e chamar de óxidos, aqui as fórmulas deles, né?
e as suas valências. Tá? Então o ferro ele tem valência 3 ou 2. No caso da magnetita tem as duas, e no caso da ilmenita é ferro 2. Tá? Mas são todos então oxidróxidos ou óxidos. Tá? Bom, então aqui falando, né, da hematita e dando exemplo, a hematita, esse seixo aqui de hematita que a gente está vendo, mais polido, a gente vê muito para vender, né, bolinhas de hematita, ou esses seixos mesmo, né, em lugares, lojas que vendem minerais e, né, pedras semi-preciosas, mas quando ela está bruta aqui, até como minério de ferro que eu falei, que a hematita pode ser utilizada, já que ela é óxido de ferro. Ela vem mais bruta assim. O interessante é que se você fizer o traço dela, ou seja, raspar ela numa porcelana, o traço dela, a cor dela vai ser avermelhada ou marrom sangue. Tá? Aqui só algumas características, né, de dureza. A gente consegue riscar ela para ver o traço, porque a dureza dela é menor que 7. Né, a porcelana é 7, que a gente faz o traço. E ela tem uma densidade, um peso específico, né, mais elevado. Né? Todos os óxidos em si têm, porque contém, né, metais aí que têm uma densidade maior. Tá? A magnetita ela é semelhante à hematita, a diferença é a composição, ela tem mais, tem o ferro 2 também, tá? O traço dela é preto, então a gente consegue diferenciar ela mesmo sem um ímã, ela com hematita a gente consegue diferenciar pelo traço, tá? E o rutilo, né, então um óxido de titânio, né, com peso específico ainda maior, porque o titânio tem maior então densidade, né, o rutilo. E aqui que eu estou mostrando para vocês é a respeito do óxido ou oxidróxido no solo. Tá? Então aqui um solo avermelhado, um solo amarelado e um solo esbranquiçado. Por que eu coloquei esses três aqui? Para a gente já começar a perceber a diferença entre os solos, né? E a cor dos solos indica muita coisa para a gente. Então, o que a gente pode dizer desse primeiro? Que tem hematita, com certeza. Se não tivesse hematita, não teria essa cor avermelhada. Mas pode ter guetita, porque se tiver 2% de hematita, ele já vai ser avermelhado e já vai mascarar, né, quase que por completo a guetita. Tá? Já o segundo, ele tem guetita com certeza, porque ele é amarelado, mas ele não tem hematita, porque se ele tivesse um pouquinho de hematita, ele já formaria algo mais vermelho amarelado, mais tendendo para o marrom que seja. Tá? E o solo branco, esbranquiçado, assim, cinza, o que ele é? Sem hematita e sem guetita. Por quê? Porque as duas colorações não estão presentes, nenhuma das duas aí, né? E a gente tem uma coloração branca. E aí a gente vai ver que a gibsita tem uma coloração mais neutra, mais esbranquiçada, que é o óxido de alumínio. A caulinita, que é aquele filosilicato 1 para 1, também tem uma coloração esbranquiçada, é o caulin, né? E o quartzo, que é um tectosilicato, também tem uma coloração esbranquiçada. Então todos eles estão presentes aí, podem estar presentes aí, né? Então isso quer dizer o quê? Que esse solo branco ele tem ausência de óxido de ferro, porque o óxido de ferro sempre tem uma cor. Tá? A gente vai falar dos motivos disso acontecer, mas basicamente esse solo, ou no material de origem dele não tinha ferro, ou ele foi formado em uma situação de alagamento, né, esse último solo aqui, né, e o alagamento ele retira o oxigênio do sistema e vai degradando, vai decompondo os óxidos e vai levando os óxidos embora. Tá? A gente vai também ver isso quando a gente fala principalmente de formação de solo, nas últimas aulas, onde a degradação do óxido porque os óxidos eles são muito resistentes ao intemperismo, mas em condições de boa drenagem. Quando a gente tem uma má drenagem, uma saturação por água, a gente tem um ambiente anóxico, né, o próprio nome já diz, sem oxigênio, anóxico, que vai né,
decompor esses óxidos de ferro e vai dar então uma coloração com o que sobrou. E o que sobrou normalmente é quartzo, caulinita e gibsita. Tá? Outro papel importantíssimo aí na questão, né, ambiental, agronômica, são os óxidos de ferro e alumínio. Eles têm uma elevada capacidade de retenção de fósforo, né, tornando o fósforo menos disponível para as plantas. Não é exagero se eu dizer para vocês aqui, se eu disser para vocês, que o fósforo, né, quando é colocado, né, por exemplo, um adubo fosfatado no solo, o solo com muito óxido ele vai competir com a raiz da planta por esse fósforo, porque tem um processo, né, de fixação desse fósforo, né, nos óxidos de ferro e de alumínio do solo. Então, o que acontece? Você coloca, eu não sei se alguém aí trabalha, com certeza tem técnico agrícola, gente formada em técnico agrícola, tem produtor rural ou da família de produção rural aí, já deve ter visto que quando a gente faz adubação fosfatada, a gente não faz adubação por cobertura. A gente procura colocar na linha, né, e próximo à raiz, ou próximo à semente, para que vai ficar próximo à raiz. Por quê? Porque nesses solos de regiões tropicais tem muitos óxidos de ferro e alumínio, e eles, se você espalhar esse adubo fosfatado concentrado, espalhar ele na superfície do solo, ele não vai chegar na raiz. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente o solo com óxidos de ferro e alumínio compete com a raiz pelo fósforo depositado. Isso não vale para a fosfatagem. Tá? A fosfatagem aí sim é em área total, incorporado, mas é um outro processo, não é adubação, é correção de fósforo. Vocês vão ver mais na fertilidade. Bom, pessoal, eu abri a câmera aqui, não é para vocês lembrarem que eu existo, mas sim para mostrar que a gente tem, nesses solos avermelhados, vou colocar aqui que eu mostrei para vocês, a cor vermelha, é isso mesmo, eu tenho aqui, ó, dá para ver bem aí, né? Então aqui está cheio de hematita bem pequenininha na fração argila, então isso pinta de vermelho, né, os nossos dedos, ele pulveriza tudo, e cada mini partícula dessa, cada pó disso aí tem uma estrutura de uma hematita. Tá? Mesma coisa para a guetita, também tem um solo amarelinho aqui, ó. Não sei se está bem focalizado, mas basicamente um solo amarelo, bem pulverizado também, que é um solo que eu coletei numa região fria, úmida, com bastante matéria orgânica e o material de origem tinha pouco ferro. Tudo isso aí levando para a formação de guetita. Tá? É por isso que eu falo que é um bom indicador ambiental. Já esse vermelho aqui, que é a da hematita, eu coletei num solo derivado de basalto, né, que é uma rocha máfica, com muito material que contém ferro, né, minerais primários com ferro, que ao se oxidar vão formar a hematita, aí no caso pela quantidade imensa de ferro que tem nessas rochas basálticas. Tá? Então a gente vai falando disso, eu quero introduzir para vocês os assuntos. Ó, já falei de mais um grupo aí que é muito importante na ciência do solo. Então nos silicatos tem os tecto e os filosilicatos, né? E aqui, né, em termos de composição do solo, também, principalmente solos e regiões tropicais úmidas, a gente tem muito óxido de ferro e alumínio no solo, principalmente de ferro e alumínio. Tá? Bom, continuando aqui falando dos óxidos de ferro, eles podem também ocorrer em minerais primários. O que eu mostrei aqui no solo para vocês são minerais secundários, tá? Mas eles podem ocorrer na forma de primários? Podem. Né? Por exemplo, a magnetita, é muito comum no basalto, que eu falei também, no diabaso, no gabro, a eumenita. Quando eles estão em minerais primários, aqueles minerais que vieram da rocha, eles estão na fração areia ou silt, normalmente, tá? Quando são os minerais secundários, aí está na fração argila, tá? Ele vai ser
é formada a partir do intemperismo químico e biológico dos minerais primários ricos em ferro, ou seja, a própria magnetita ou imenita vai, né, se intemperizar e formar, né, o mineral secundário. E aí eu vou mostrar aqui, a primeira vez que eu vou mostrar para vocês, o ferro sendo liberado e formando esse óxido. Tá? Isso tudo vai depender de pH, temperatura, umidade, solução do solo, percentual de matéria orgânica. Né? Então a temperatura e umidade, por exemplo, dependem do clima. Por isso que eu falei para vocês que tanto a hematita quanto a goethita, né, pode indicar para a gente condições pedoambientais, ou seja, do ambiente de formação do solo. Tá? Normalmente, quando os minerais, os átomos de ferro vão sendo liberados, ele forma óxidos de baixa cristalinidade e depois vai, né, formando os minerais mais cristalinos. Então, como é que funciona? Tá? Essa sequência que eu vou pôr aqui, eu vou pôr de novo depois do intemperismo, mas eu trouxe lá dessa aula de intemperismo, que é só no ano que vem, para cá, só para a gente já começar a entender melhor como é que é a transformação de um mineral primário em secundário, no caso, o mineral, né, com ferro. Tá? Então, a olivina, um mineral clássico aí que tem ferro, um mineral primário que formado, por exemplo, em rochas máficas, tá? Sofre intemperismo. O ferro 2, né, o ferro da olivina é ferro 2, ele entra em contato então com oxigênio, oxida, né, formando em pH, em pHs maiores que 2, formando ferro 3, que pode sofrer hidrólise, né, e formar goethita, que são representados aqui por esses circulinhos, está aqui, né, ou ferridrita, que são esses azuisinhos, que por sua vez podem ser desidratadas, se transformarem em hematita, tá? Que pode por sua vez ser hidratada novamente e formar a goethita. Tá? Então, vocês veem que essa hidratação e desidratação, por exemplo, tem a ver com o clima. Tá? Então, a gente vai entendendo melhor a paisagem quando a gente entende melhor a ocorrência desses minerais. E isso, a grande vantagem disso tudo é que são minerais que são perceptíveis no campo, tá? Pela cor. Bom, temos modelos estruturais de alguns óxidos de ferro comuns em solos e rochas, são modelos estruturais, tá? Não são exatamente, eles podem variar um pouco, então a gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Vamos falar dos haloides, que são então ligações, assim, finalizando os óxidos, né? Então já falei bastante da importância dos óxidos aí para, né, ciência do solo. Agora falando dos haloides, que é a ligação de um halogênio, cloro, boro, flúor, com elementos 1A e 2A da tabela periódica. Tá? Então a fluorita é um exemplo, né? A halita, outro exemplo, tá? A silvita. Então, né, a halita, que a gente falou bastante aí nas propriedades, ela é um mineral fácil de entender, que é simples, NaCl, em dureza 2,5. Tá? Um peso específico ou densidade baixa, 2,17. A fluorita, que pode ter várias cores, né, a gente tem uns exemplares aí mais arroxeados. Tá? Agora vamos falar dos nitratos, né, que obviamente que tem presença de nitrato. Né, exemplos, salitre, salitre da Índia, salitre do Chile. Né, composição, basicamente nitrato de potássio e nitrato de sódio. Tá? São os principais aí. Boratos constitui sais gerados a partir do ácido bórico, podendo conter alumínio, ferro e manganês. Tá? Pensando aqui em ciência do solo, esses grupos são, de certa forma, menos importantes porque ocorrem menos. Sim, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que nitrato é uma fonte de nitrogênio, que é um fertilizante muito necessário e utilizado aí na agricultura. Embora o nitrogênio que a gente tenha né, na maioria da agricultura de forma sintetizada. Tá? Então, os boratos aí, sais gerados a partir do ácido bórico, que pode conter alumínio, ferro, manganês. Então temos o bórax, a kernita como exemplos.
Bom, gente, chegamos aqui no grupo dos carbonatos, tá? Então, o carbonato é um grupo iônico, carbonato, ligado a metais e semimetais, em especial cálcio e magnésio. Tá? E é um grupo também com bastante importância aí na ciência do solo, não só por ocorrer nos solos, não muito comum aí para a gente em regiões tropicais úmidas, porque os carbonatos são normalmente associados às regiões semiáridas ou mais secas, áridas mesmo, porque ele tem uma certa solubilidade em relação aos outros, mas também porque ele é o insumo principal aí utilizado como corretivo de solo, né? O calcário é uma rocha rica em carbonatos, tá? Então a calcita, que é o principal carbonato de cálcio, a dolomita com carbonato de cálcio e magnésio, tá? E a magnesita, que daí já é um carbonato de magnésio. Então, né, só para a gente já ver aqui a formação do calcário, quando a gente tem o calcário aumentando o teor de magnésio, a gente tem a classificação aqui. Então, o calcítico ele tem até 5% de óxido de magnésio, o magnesiano de 5 a 12, o dolomítico de 12 a 21, a dolomita, né, entre 21 e 47, e a magnesita seria aquele carbonato que já não tem cálcio, só tem magnésio. Tá? A propriedade, né, as propriedades da calcita, a gente vê aqui a dureza é 3, ela inclusive está naquela, né, naquela ordem de sequência, né? Tem um peso específico aí médio de 2,7, tá? E o traço é branco. Então a gente tem aqui vários tipos de calcita com cores diferentes. Os sulfetos já seria então, né, a combinação do íon sulfeto com metais. Então a pirita é um exemplo, é o famoso ouro de tolo, é bem bonita. Tá? A arsenopirita, que é uma variação aí da pirita que tem arsênio também. Né? A calcopirita, que daí já tem cobre. Né? A galena, que é um sulfeto de chumbo, extremamente denso. Tá? E aqui também é uma pirita, só que em solos geomórficos. Vocês estão vendo aqui uma escala, né, 100 nanômetros, não estou conseguindo ver direito aqui, mas é bem pequenininho e aqui está a pirita formada nos solos. E isso aí sim é uma importância mais pontual, mas é importante em solos atingidos por resíduos de mineração que contenham enxofre ou ainda solos naturalmente com enxofre que ocorrem em regiões marinhas, próximos ao mar, né, manguezais, ou mesmo regiões que já tiveram influência marinha, que formam essas piritas bem pequenas, que quando oxidadas, elas vão ter um enorme problema aí para né, o ambiente. Então o que acontece? Vamos imaginar agora um manguezal que tem essa pirita no solo que a gente chama de tiomórfico. Ele está lá bonitinho, sem ninguém mexer nele, ele está sempre com água, variando, mas com água, então com pouco oxigênio. Se você mexe nesse solo, você drena ele, tira o oxigênio, né, ele vai oxidar essa pirita, e aí é terrível. Tá? A gente tem esse caso aqui, na pirita em solos geomórficos, esse solo aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele é um solo geomórfico na região de Campos dos Goytacazes, um solo que na década de 50 foi drenado sem fazer um estudo prévio, e o pH, que quando você tem uma saturação por água, ele está próximo à neutralidade, 6, 6,5, ele caiu para valores menores de 3, porque o sulfeto, quando ele oxida, ele libera ácido sulfúrico, e aí é o caos, tá? Então, a gente vai ver também que tem um outro mineral formado aqui quando ele oxida, mas o principal disso aí é que, né, em casos específicos, a pirita é muito importante aí no estudo de ciência do solo, principalmente nesses solos que têm influência aí, então, do mar, né, que tem enxofre, ou ainda de regiões de mineração com resíduos que contêm enxofre. Então a pirita, né, dureza 26, 6,5, traço preto,
peso específico 5 por causa do ferro, né? Então ele tem uma certa densidade elevada aí por causa do ferro. E falando de sulfetos, vamos falar de sulfatos agora, que nada mais é que o sulfeto é a forma de enxofre reduzida, no sulfato está oxidada. Então, o grupo iônico sulfato ligado a metais, a gente vai dar o nome de sulfatos. Tá? Então, o sulfato simples seria a anidrita, né, CaSO4, basicamente o gesso. Tá? Já o sulfato hidratado, a gipsita, que também é o gesso, né? Então a anidrita é o gesso desidratado e o sulfato hidratado, a gipsita, é o gesso hidratado. Se você pegar em inglês, gypsum é gesso. Tá? Então aqui, né, cálcio é a mesma coisa, né, a diferença é as moléculas de água. Então a calcanita já tem cobre, né, a jarosita aí já tem potássio e ferro. Você vê que quando tem ferro dá cor, não que o cobre não dê também. Você vê que o cobre também sempre dá cor, mas estou falando de um elemento muito mais abundante que é o ferro. Então a gente, de novo, já falei isso na aula passada, se eu não me engano, o ferro é o pintor da natureza. Tem ferro, vai ter alguma cor, tá? Então a jarosita, ela é um sulfato hidratado que, né, lembrando do slide anterior, aquele solo do Rio de Janeiro, que foi drenado, o sulfeto, que era a pirita, encontrou com o oxigênio, né, ele oxidou e formou a jarosita. Que são essas manchas, vamos tentar ver aqui, bem, com a resolução não dá para ver muito bem, mas essas manchas mais amareladas, alaranjadas na verdade. A jarosita é mais alaranjada, tá? Então, para que é importante? Quando a gente vê uma situação que a gente não é incomum você chegar próximo à costa, tem também na região de Alagoas, áreas que foram drenadas produzindo muito mal, ou mesmo áreas de mineração que tem uma área ali que não cresce nada. Aí você vai ver tem essas manchas amareladas, né? Muitas vezes tem o cheiro também característico de enxofre, tá? De ovo podre, dependendo da situação. E aí você já faz as análises, leva para fazer o pH, ou faz o pH no campo e vê que realmente o problema é, né, essa drenagem que fez com que o sulfeto oxidasse a sulfato. Tá? Então os sulfetos e sulfatos são importantes para a agricultura? São, não é algo como os carbonatos, né, que além de estar presente em solos e regiões mais secas, ele também é utilizado como corretivo, ou os óxidos e os silicatos, como os tectosilicatos, filosilicatos, que são constituintes do solo. Tá? Os sulfetos e os sulfatos às vezes podem ser constituintes de alguns solos, que vai, como eu expliquei aqui, e os sulfatos, se você vê que eu falei aqui que o gesso é um sulfato, o próprio gesso ele é também um insumo utilizado como um condicionador, né, para as raízes. Então o gesso também tem a sua importância como insumo. Tá? Mas muitas das vezes, e talvez até a maioria das vezes, esse gesso que eu estou falando é um gesso sintético, que é um subproduto da fabricação de um adubo fosfatado, por exemplo, que sobra gesso, que também é CaSO4, mas não é extraído naturalmente. Mas pode também ser extraído naturalmente. Tá? Mas ele só é encontrado em regiões muito secas, porque ele é mais ainda solúvel que os carbonatos. Então, o sulfato, né, a gipsita, também na escala de dureza é o número 2, né, então tem dureza 2 exata, né, uma densidade mais baixa, né, não tem metal pesado e tudo mais. Bom, e os fosfatos? Fosfato, temos exemplo aí a apatita, né, o fosfato de araxá, que também é uma apatita, uma hidroxiapatita, uma fluoroapatita, vocês veem que tem aqui, ó, pode ser fluoroapatita, cloroapatita, hidroxiapatita, que são então fosfatos, né, o grupo iônico, né, do PO4 3-, ligado então a esses cátions. Então os fosfatos são muito raros em solos, né, mas são muito importantes como insumo na agricultura. Tá? Então na indústria de fertilizantes, quem não tem fósforo não tem um dos principais macronutrientes, né, na própria sigla NPK, onde é N nitrogênio, P fósforo e K potássio.
O fósforo, eu já disse para vocês que ele tem problemas com os solos tropicais por causa de uma reação que eles têm com os óxidos que capturam ele. Então é muito importante, um insumo muito importante, então não tem como a gente negar que os fosfatos também fazem parte de minerais importantes na ciência do solo, principalmente no que se diz respeito a insumos. Tá? Então a base dos fertilizantes fosfatados é um fosfato. Tá? E esse fosfato pode ser mais ou menos disponível para as plantas dependendo de um monte de fatores que a gente não vai entrar em detalhes, mas basicamente desde a moagem mais fino, mais disponível, até a formação desse fosfato, tá? Que vai ser mais disponível ou menos disponível para as plantas. E eu lembro que quando eu estudei, falava-se que as reservas de fósforo no mundo duravam mais algumas décadas, hoje já falam em alguns séculos, mas é um recurso finito na nossa escala de tempo, tá? E é um nutriente importante. Dureza 5 também está na escala de Mohs, tá? É a número 5, e né, tem uma densidade aí de 3, é um traço branco. Então aqui um exemplo de uma apatita. Tá? Bom pessoal, então essa foi a aula de grupos de minerais. Essas aulas normalmente eu dou em um pouco mais do que uma aula, mas como eu falei, eu quero separar, terminar os minerais aqui para a gente começar a entrar nas rochas, e quando for a última semana antes do Natal, eu vou deixar ela inteira para vocês fazerem a prova, que vai ter tempo e que vai ter não só tempo de começo e fim, mas também um prazo para ser executado. Por quê? Porque eu quero tentar corrigir, né, antes de entrar em férias, porque eu vou ter férias aí até voltar, né, em janeiro, quando em tese a gente volta presencial. Então eu separei as aulas dessa forma. Então eu estou respondendo as poucas dúvidas que tem no campus virtual. Tem lá o fórum para quem quiser. E, enfim, façam o teste o quanto antes, não deixe para a última hora, porque assim que fecha o teste eu não vou abrir ele de novo, porque quando ele fecha ele aparece os resultados. E aí não é justo e nem eu acho que é prudente para quem quer estudar e aprender, né, ficar copiando os resultados. São testes que não são difíceis, embora esse teste às vezes tem gente que não estudou, vai mal, ou mesmo que estudou, mas não compreendeu uma coisa ou outra, ainda tem a chance de eliminar 2 a 3 das piores notas. Eu vou considerar as 10 melhores notas, tá? Se você tiver 10,2, por exemplo, você vai no final com 20, que não é uma nota ruim, né? 20 de 25, tá? Então, até a próxima, pessoal.